podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo o Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Estou aqui hoje com o repórter Messias Borges para falar sobre o contrabandista e chefão de um grupo de extermínio com atuação no Ceará, o iraniano Farhad Marvizi. O estrangeiro estava no Presídio Federal de Campo Grande, mas foi trazido no último dia 23 de volta para o Ceará. Messias fez matéria sobre essa transferência e vai contar como foi que aconteceu isso. Oi, Messias, tudo bem? Oi, Emerson, prazer falar com você e com os ouvintes do podcast Pauta Segura. Trazemos aqui hoje um assunto que é um dos principais personagens da segurança pública aqui do Ceará nas últimas décadas, como você falou, o iraniano Farhad Marvizi, que tem muitas histórias curiosas, envolvido com vários crimes, e estava em presídio federal e vai voltar para o Ceará. Nós vamos contar todos os detalhes dessa transferência e do histórico criminoso desse estrangeiro. Messias, o iraniano Farhad Marvizi, o Tony, como ele é conhecido, estava em uma cela na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, distante 3.300 quilômetros de Fortaleza, mas ele foi transferido de volta para uma unidade prisional no Ceará. O Marvizi já foi condenado e segue aguardando novos júris por uma sequência de execuções sumárias ordenadas por ele e que aconteceram aqui em Fortaleza. Ele é apontado como o chefe de um grupo de extermínio formado por policiais militares, ex-PMs e outros civis. O Marvizi diz que sofre no cárcere com doenças crônicas do estômago e dos rins e de outros problemas de saúde, mas ainda é considerado perigoso e a vinda dele para o Ceará havia sido negada em um relatório feito pela SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Ele voltou após o fim do prazo de permanência no Presídio Federal e ele deve ser julgado agora em agosto pela morte do comerciante e eletricista Francisco Cícero Gonçalves de Souza, conhecido como Paulo Falcão. Messias, a trama envolvendo o estrangeiro e os comparsas dele é marcada por muitas coisas assim, bem bizarras, né? Falsas amizades, negócios ilegais, traições e mortes. No caso do Marvizi e do Paulo Falcão, o comerciante aí que foi morto a mando do Marvizi, segundo as investigações, a ligação deles começou ainda no ano de 2008, por um motivo um tanto quanto inusitado: os altos gastos com contas de energia do iraniano. Ele conheceu o Falcão por intermédio de uma outra pessoa e pediu que o Paulo Falcão fizesse um gato em dois imóveis dele, um no bairro Meireles, em Fortaleza, e o outro no Porto das Dunas, em Aquiraz. A intermediação entre os dois foi feita por outro comerciante, o Carlos José Medeiros Magalhães. A gente vai falar um pouco do Carlos Medeiros lá na frente. O Paulo Falcão fez as ligações clandestinas nas casas do iraniano e depois, além dos gastos com energia, Messias, o Marvizi também dizia que sofria com as fiscalizações da Receita Federal, porque a Receita Federal estava de olho nos negócios ilegais da venda de aparelhos eletrônicos, na época os celulares principalmente. Ele tentava burlar o fisco com a compra de mercadorias sem nota e contrabandeadas, né? As lojas do Marvizi eram alvos de fiscalizações da Receita e da Polícia Federal. E ele teve muitos prejuízos, superiores até 1 milhão. O chefe da divisão de repressão ao contrabando da Receita Federal, José de Jesus Ferreira, ficou no alvo do iraniano e passou a ser considerado o inimigo número 1 dele, e teve a morte encomendada por ele. O iraniano contratou o serviço do Paulo Falcão, o eletricista e dono da pizzaria, para matar o auditor e ofereceu para ele a quantia de 15 mil. E pagou 4 mil adiantado.
Quando foi no dia 9 de dezembro de 2008, o Paulo Falcão colocou o plano em prática, né? Fez um atentado contra o Jesus estava chegando em casa numa caminhonete Hilux e foi interceptado por criminosos armados, mas escapou com vida. E aí a Polícia Federal começou a investigar isso. Começou a investigar a tentativa de homicídio contra o Jesus, o auditor, né? E o Falcão recebeu só 4 mil, só que o valor era 15. Ele começou a cobrar do Marvis o restante do dinheiro prometido. Aí o Marvis ficou irritado com essas cobranças e também porque o Falcão começou a chantagear o iraniano, dizendo que sabia das transações dele ilegais, tanto de contrabando quanto com relação a crimes de homicídio. E aí o iraniano resolveu executar o Paulo Falcão. É uma série de crimes, né? E não para por aí. O Carlos Medeiros, que foi quem intermediou a ligação entre o iraniano e o Paulo Falcão, não chegou a ser denunciado pela morte do Jesus porque ele fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Só que o iraniano descobriu desse acordo e mandou matar o Carlos e a mulher dele, a Maria Elizabeth. Os dois foram mortos no dia 2 de agosto, cerca de um ano depois da morte de Paulo Falcão. Antes das mortes de Carlos Medeiros e de Maria Elizabeth, o iraniano já havia mandado matar o empresário Francisco Francélio. Isso aí por quê? A morte do Francélio. Porque os dois eram inimigos no ramo de venda de aparelhos eletrônicos. O iraniano já estava sendo investigado por conta da morte do Francélio, mandou matar o Paulo Falcão e depois mandou matar o Carlos e a mulher dele, a Elizabeth, porque os dois fecharam um acordo de delação com a Polícia Federal e passaram a delatar tudo que sabiam sobre a vida do iraniano. Em agosto de 2010, a Polícia Federal deflagrou uma operação denominada Canal Vermelho e o iraniano foi preso. Essa foi a última prisão dele aqui no Ceará. Eu estou falando muito assim porque eu conheço a história do iraniano desde quando eu era repórter ainda da editoria de polícia, né? E aí, as primeiras vezes que eu soube de prisões dele foi lá pelos anos de 2007 e 2008. Teve uma perseguição aqui no bairro Aldeota, ele acabou preso depois. E ele já era investigado nessa época por estelionato e sonegação de impostos. Depois foi preso por suspeita de estar em um motel com um adolescente. Nesse dia ele ficou escondido dentro da delegacia de combate à exploração da criança, tentando evitar ser filmado ou fotografado. Mas não teve jeito, ele acabou tendo a imagem divulgada, né? Tem até uma foto engraçada que ele, escondido pela fresta de uma porta, quando ele abriu a porta e os cinegrafistas e fotógrafos fizeram a imagem dele, né? Algum tempo depois, a Polícia Federal fez uma operação grande e convocou a imprensa e mostrou a quantidade de bens apreendidos que estavam dentro de um apartamento inteiro. O apartamento estava vazio e era usado somente para armazenar os objetos contrabandeados pelo Farhad Marviz. Aí foi tudo apreendido pela PF, ele teve um prejuízo grande. E daí a derrocada dele foi começando até findar na Operação Canal Vermelho. Depois dessa prisão, ele foi julgado aqui em Fortaleza pelo atentado contra o Jesus, foi condenado e transferido. E foi transferido em 2012, né? 2012 foi transferido pro Presídio Federal e daí ele ficou no Presídio Federal e sendo sempre renovado as permanências dele lá, né? E como é que foi agora para ele voltar, Messias? O que foi que aconteceu que ele teve que voltar? Mas eu queria primeiro que tu contasse como surgiu essa pauta, né? Que foi de uma forma bem curiosa, que tu já me contou. Conta também para os nossos ouvintes, por favor. Pois é. O iraniano, desde essa época que eu comecei a cobrir os casos dele, os crimes dele, eu coloquei, o Google tem uma ferramenta que você coloca uns alertas com os nomes, palavras-chave, né? Se qualquer notícia, qualquer coisa for publicada na internet e constar o nome, aquele nome que você colocou, aí o Google te manda um e-mail, avisando.
Aí ele dá o link onde apareceu aquela notícia. Aí quando eu recebi na segunda-feira à noite, eu recebi um e-mail já em casa, eu olhei meu e-mail pessoal e quando eu olhei tinha uma notícia de um site lá de Campo Grande falando da transferência dele. Os repórteres do site descobriram a transferência dele, viram uma movimentação no aeroporto com muitas viaturas, uma escolta muito forte. Da Polícia Penal, né? Isso, aí disseram, deve ser alguém importante que está sendo transferido, né? Com uma escolta dessa tão grande, movimentando tantas viaturas. Aí quando foram atrás descobriram que era ele. Aí foi quando eu mandei um e-mail para ti já dizendo, amanhã tu vai atrás disso aí e tenta descobrir, confirmar, né, se foi verdade mesmo que ele foi transferido. Pronto, Emerson. Aí você me mandou o e-mail, no dia seguinte eu já comecei a apurar essa pauta, fui atrás de órgãos oficiais sobre essa transferência, não obtive muitas informações, parece que foi uma transferência que não era pra gente ficar sabendo, mas teve esse furo do portal lá de Campo Grande que descobriu que tinha uma transferência, né, que envolvia a Polícia Penal, que devia ser de um preso de presídio federal de segurança máxima que tem lá naquela cidade, e descobriram que era o iraniano Farhad Marvizi, que já estava há 11 anos no sistema penitenciário federal, mas aqui no Ceará a gente não sabia que ele já estava de volta ao nosso estado. Então eu consegui confirmar com a Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará que o Marvizi já estava em presídio cearense, mas a SAP não pôde fornecer mais informações por questão de segurança. Eu também procurei o Tribunal de Justiça do Ceará, Emerson, para saber qual foi a motivação, se houve alguma decisão aqui da Justiça do Ceará para trazê-lo de volta. A gente já tinha dado uma matéria recente que ele vai ser julgado em agosto deste ano por um homicídio, justamente o do Paulo Falcão, né? Então, poderia ser por esse motivo, mas o Tribunal de Justiça aqui do Ceará não me respondeu. Eu fiz essa demanda na terça-feira, esperei até o outro dia e não houve resposta do Tribunal de Justiça. Também procurei a Secretaria Nacional de Políticas Penais e também não obtive resposta, né? É o órgão que antes era chamado de Departamento Penitenciário Nacional. O DEPEN mudou a sigla para SENAPEN com esse novo nome. E aí eu consegui a informação somente com o advogado de defesa do Farhad Marvizi, me falou que foi uma decisão que partiu da Vara Federal de Campo Grande, que entendeu que não havia mais necessidade da permanência daquele preso em um presídio federal, então mandou de volta para o estado onde ele responde por vários homicídios, que é aqui no Ceará. É curioso, Emerson, que a Coordenadoria de Inteligência da SAP já enviou um relatório para a Justiça em que pediu a manutenção do Marvizi em um presídio federal no ano passado. E poucos meses depois vem essa decisão da Vara Federal de Campo Grande mandando que o Farhad Marvizi volte para o Ceará e não fique mais naquele presídio. Esse relatório da Coordenadoria de Inteligência diz da seguinte forma: do diante nível de periculosidade de Farhad Marvizi, reconhecido fator de liderança dentro de uma organização criminosa, detentor de grande influência e alto poder aquisitivo, ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem, que é aqui no Ceará, está submetido ao regime disciplinar diferenciado, ser membro de quadrilha ou bando e envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça, sua volta ao sistema prisional cearense representa um risco à sociedade, sendo notória sua nocividade nos moldes comuns do sistema prisional. Este é indicado para permanecer no sistema penitenciário gerido pelo governo federal. Isso foi a própria SAP aqui do Ceará, em um relatório de inteligência que nós obtivemos acesso. Então mostra, né, o perigo que esse iraniano pode causar para o sistema penitenciário.
Eu até me pergunto assim, sabe, Emerson? Porque ele já é um homem que já tem uma certa idade, né? Que está isolado há muito tempo. Me causa estranheza e surpresa ele ainda ser tratado como um homem com um grande perigo, né? Mas a gente sabe, a gente lê muito, né? Como você falou, essas notícias sobre ele eram do tempo que você era repórter, que eu nem cursava jornalismo ainda, eu não tinha conhecimento dele nessa época. Vim conhecer as histórias do iraniano Farhad Marvizi quando virei repórter de segurança aqui no Diário do Nordeste, a partir de 2016, que é uma pauta frequente pra gente, né? Porque realmente tem histórias muito curiosas, homicídios violentos, infelizmente. Então é uma pauta que a gente sempre faz. Até o momento a gente sempre estava fazendo pautas nos últimos anos sobre transferência dele, que vinha ou não vinha, sobre julgamentos. Agora ele está de volta ao sistema penitenciário cearense, né? Você acha que ele causa algum risco mesmo à segurança prisional aqui do nosso estado? Messias, o Marvizi, ele sempre, desde quando ele foi preso pelas primeiras vezes, depois solto, e depois quando ele foi preso definitivamente até agora, né, pela Polícia Federal em 2010, ele ficou na carceragem da Polícia Federal e depois foi transferido, depois de julgado, ele foi transferido para um presídio federal. Lá no presídio federal, ele já se envolveu em várias polêmicas. Ele primeiro teve uma informação ainda no governo Dilma, que ele revelou para um agente penitenciário federal que sabia de um plano para sequestrar o ex-marido da Dilma. E aí ele falou isso para o agente, e o agente logo comunicou aos superiores, que falaram para a Polícia Federal, e a Polícia Federal passou a investigar essa informação que ele disse que ficou sabendo lá dentro do Presídio Federal, né? Ele estava ao lado de criminosos muito perigosos de todos os lugares do país, né? A gente sabe que esse tipo de ambiente tem de tudo, principalmente chefes de facções, pessoas envolvidas com crimes piores possíveis, homicídios, tráfico de drogas. Então, realmente causou um alerta nas autoridades, né? Pois é, e justamente por isso, porque ele dizia que iria ser um sequestro planejado pela facção criminosa paulista, primeiro comando da capital. Aí a Polícia Federal fez uma investigação rigorosa e no final nada descobriu. O que é que a Polícia Federal chegou a uma conclusão de que o iraniano estava querendo barganhar uma melhoria para a pena dele por conta das condenações e queria trocar isso, fazer essa troca, uma delação, por conta de informações. Só que as informações eram infundadas, segundo... Nunca se confirmaram, Nunca se confirmaram essas informações que ele repassou sobre esse sequestro. E depois, já no governo Jair Bolsonaro, ele fez uma nova afirmação. Disse que sabia, ele estava no presídio, no mesmo presídio que o Adélio Bispo, que foi o criminoso que deu uma facada no Jair Bolsonaro, e o Marvizi disse que tinha conhecimento quem havia mandado o Adélio dar uma facada no Bolsonaro. Mais uma vez houve uma nova investigação da Polícia Federal e mais uma vez chegou-se à conclusão de que tudo era falácia do iraniano para tentar se locupletar, conseguir benefícios dentro do sistema penitenciário federal, só que nada foi confirmado, nenhuma dessas informações que ele passou, nada disso foi confirmado. E o perigo que eu acho que ele ainda pode causar é porque é o seguinte, ele tinha, na época que ele estava solto e comandando esse grupo, ele, apesar de negar tudo, os advogados dele negam tudo, ele tinha uma rede muito grande de pessoas que faziam esse serviço para ele, né? E o pior, todas essas pessoas, quem desagradava ele por um motivo ou por outro, era eliminado sumariamente. Uma das pessoas que eram mais temido, um dos mais temidos policiais que trabalhavam no grupo dele, que atuavam com ele, que era o Jean Charles Libório, foi morto assim que saiu do presídio. Enquanto ele estava no presídio, ele estava teoricamente seguro. A partir do momento que ele entrou no regime semiaberto, que foi para as ruas, acabou morto numa emboscada. E até hoje esse crime
ainda não foi esclarecido a morte do Libório. Até hoje é uma morte que não tem definição, nem se sabe quem matou o Libório ou quem mandou matar o Libório. O iraniano ele já tem 2 condenações por homicídio, né? Ele já foi condenado a 17 anos de prisão em abril de 2022, né? Uma condenação recente, no ano passado. E a gente relembra agora um crime que aconteceu em 2010. Um iraniano foi condenado a 17 anos de prisão por mandar matar um empresário aqui de Fortaleza. Por ordenar a morte do empresário Francisco Francélio de Holanda Filho, que ocorreu no bairro Aldeota, em Fortaleza, em 8 de julho de 2010. Segundo as investigações, o crime foi motivado por denúncias de que o Francélio fez contra o iraniano sobre importações ilícitas. Acusado e vítimas eram concorrentes do mercado de eletrônicos em Fortaleza. Exatamente. E também no âmbito criminal, o Marvise já foi condenado 2 vezes na Justiça Federal no Ceará, em 2015 para uma pena de 11 anos de prisão por descaminho, corrupção ativa, formação de quadrilha e falsidade ideológica, e em 2017 ele também foi condenado por descaminho, com pena de 1 ano de privação de liberdade, aí uma pena bem pequena, né, que foi substituída por uma restrição de direito, que era a prestação de serviços à comunidade ou pagamento de 5 salários mínimos. Lembrando que tudo começou com essa questão dos negócios ilícitos que ele tinha, né? Realizava contrabando de produtos eletrônicos aqui para Fortaleza, vendia mais barato, geralmente, estava crescendo muito nesse mercado, e quem quisesse o prejudicar, ou legalmente, ou um concorrente, segundo as investigações policiais, virava alvo dele, como você já falou, né, Emerson? O Francélio realmente foi um alvo dele por conta disso. O Francélio estava perdendo muito espaço, as lojas do iraniano estavam crescendo, ele tinha lojas em vários locais e vendia mais barato. Aí o Francélio foi tentar descobrir por que ele conseguia vender mais barato do que ele. E aí descobriu o esquema que ele tinha de contrabando das mercadorias, fez a denúncia na Polícia Federal, o iraniano mandou matá-lo, apesar dele negar até hoje. Ele foi condenado por essa morte e foi condenado pela tentativa de homicídio contra o Jesus também, né? Exato, eu ia falar aqui também que ele foi condenado a 20 anos de prisão por encomendar a tentativa de homicídio contra um auditor da Receita Federal. A condenação foi em 2012 e o atentado foi em 9 de dezembro de 2008, em Fortaleza, né? Foi um crime de grande repercussão na época. Você era repórter de segurança na época? Eu era repórter e eu tinha acabado de entrar nesse dia no meu horário de trabalho, que eu trabalhava à tarde, e esse crime aconteceu mais ou menos entre o intervalo do almoço ali pro comecinho da tarde, entre 12h e 1h da tarde, e assim que eu cheguei mandaram eu correr pro local, que foi na Varjota, que é um bairro próximo até relativamente da redação, e a gente correu para lá, eu e o fotógrafo Miguel Portela, famoso Miguel Portela. E a gente chegou lá e o carro ainda estava lá, o Jesus, depois de ser alvejado a tiros, ele perdeu o controle do veículo e bateu no muro, num portão de uma residência. E o carro ainda estava lá, ele já havia sido socorrido, levado para um hospital, mas o carro ainda estava lá. A gente fez fotos do carro e depois fomos para o hospital e acompanhamos, e graças a Deus o Jesus se recuperou. Boa noite. O auditor da Receita Federal, José Jesus Ferreira, que sofreu tentativa de homicídio há 4 anos, prestou depoimento hoje durante julgamento do iraniano que teria encomendado o crime. Já são quase 12 horas de julgamento na sede da Justiça Federal no centro. Jesus deixou o prédio da Justiça Federal às 10h30 da manhã. Ele estava emocionado, recebeu apoio de amigos e parentes e desabafou. É um momento histórico, não só para mim, mas para a Receita. Então, consegui levar a julgamento o chefe de uma quadrilha muito poderosa, uma quadrilha que tem origem internacional. São 4 anos vivendo em prisão domiciliar, porque não posso sair à rua e estar em locais abertos, porque estou correndo sério risco, porque não sei no momento quantos bandidos e quais ainda estão na rua, que fazem parte dessa organização criminosa. Eu já entrevistei o Jesus algumas vezes. Ele é um funcionário, um servidor público muito admirado pela lisura, pelo caráter e pelo trabalho que ele fazia de fiscalização, né?
Emerson, só uma informação adicional, que nesse julgamento que ele foi condenado no ano passado, a defesa dele recorreu porque achou injusta a forma como ele foi julgado por videoconferência, acreditava que o julgamento devia ser por forma presencial, mas devido à pandemia e também como ele estava em um presídio federal de segurança máxima a muitos quilômetros de distância, em Campo Grande, ele acabou sendo julgado de forma remota por videochamada, mas a defesa não aceitou, recorreu e esse processo ainda está em grau de recurso, né? Ele vai sentar no banco dos réus de novo, Emerson, no dia 29 de agosto deste ano, que é justamente pelo assassinato do comerciante e ex-funcionário da Coelce, Francisco Cícero Gonçalves de Souza, o Paulo Falcão, que é o caso que você já falou, que ocorreu em 2009, em 2009, na Vila Manuel Sátiro. Tu também era repórter nessa época, né, Emerson? Eu tô jogando todas essas histórias pra ti porque tu conta com mais riqueza, porque acompanhou realmente o local do crime, as primeiras investigações. Conta melhor como foi essa morte do Paulo Falcão. O crime aconteceu no comecinho da noite, 18, 19 horas mais ou menos. O Paulo Falcão, ele era dono de uma pizzaria, e ele estava na pizzaria e chegou um cliente, um suposto cliente, que sentou e pediu uma pizza. E ficou sentado aguardando tranquilamente a sua pizza chegar. E quando a pizza chegou, que o Paulo Falcão foi servir o cara na mesa, o cara se levantou e deu vários tiros na cabeça do Paulo Falcão, e aí o cara pegou e fugiu numa moto. Depois ele ainda foi socorrido, mas já chegou ao hospital morto. E aí o que aconteceu? Como a polícia descobriu que o iraniano tinha ligação com esse caso? Eles pegaram as análises das estações radiobase, as ERBs, né, que chamam, de telefonia celular. E essas análises colocaram o iraniano, o Carlos José Medeiros, que era a pessoa que intermediou o pistoleiro, contratou o pistoleiro para o iraniano, que era um PM, o Ivanildo, colocou os três momentos antes do crime na mesma região, que era próximo à pizzaria do Paulo Falcão. Aí foi aí que a Polícia Federal, ou a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Civil, numa atuação conjunta, descobriram que ele tinha realmente, os três faziam parte desse conluio para matar o comerciante. Que o comerciante já era a pessoa que tinha praticado o atentado contra o auditor da Receita fiscal, né? Uma trama bem realmente engenhosa, né? E que tinha investigação da Polícia Federal, porque a Polícia Federal o investigava, né? E tinha muitas informações sobre ele, sobre essa questão do contrabando, e aí acabava entrando na investigação dos homicídios também, né, Emerson? A Polícia Federal entrou nos homicídios, ela estava investigando por conta da sonegação fiscal, mas ela entrou na investigação dos homicídios, inclusive foi alvo até de vários recursos, porque a Polícia Civil usou de prova emprestada pela Polícia Federal. Por quê? Porque ele praticou um crime contra um servidor público federal, que foi um auditor da Receita Federal. Aí a Polícia Federal tinha jurisdição para atuar nessa investigação. Eles investigaram, inclusive o júri do Marvise contra o auditor foi feito na Justiça Federal. Foi esse júri que ele foi condenado a primeira condenação grande dele, né? Sim. Você falou que um ex-policial militar também foi acusado pela morte do Paulo Falcão e ele também vai a julgamento, né? É o Ivanildo Mariano Silva, que vai a julgamento também, marcado para 29 de agosto deste ano na Justiça Estadual. Fora esses casos que resultaram condenações, ele tem outras mortes suspeitas, né, Emerson? Só termina que histórias são essas para terminar essa teia, né? Essa teia criminosa é bastante vasta, né? Ele tem a morte do casal, do Carlos José Medeiros e da Elizabeth, que ele ainda não foi julgado e não há prazo para o julgamento desse caso. Há a morte do... O Francélio já foi condenado pela morte do Jesus. Existe a morte do casal. E do Carlos Medeiros? Do Carlos Medeiros, que foi no mesmo local. O Carlos Medeiros e a mulher foram mortos no mesmo local, a mando do iraniano e com a participação do Limbório, que já foi morto, né? Não pode mais ser julgado por esse crime. Ele foi pronunciado por esse crime, mas não pode ser mais julgado porque já foi morto. E aí existem outros casos, por exemplo, a morte de um italiano lá em Aquiraz, que inclusive desapareceu, foram encontrados só os restos mortais do italiano, que é atribuído ao Libório. Ele nega
né? Mas que essa morte desse italiano também é atribuída a ele. E a morte, por exemplo, do Libório depois que ele saiu da cadeia, há pessoas que apontam que o iraniano seria beneficiado porque o Libório era o braço direito dele, sabia de tudo. Mas também era um homem que também tinha muitos desafetos, né? Que já tinha muitas acusações por homicídio, né? Exatamente. Então, aí fica aquela coisa. Pode ter sido iraniano, pode ter sido qualquer um outro inimigo do Libório, né? Mas, enfim, até hoje não se descobriu isso. O que a defesa do iraniano alega é que ele não é... Primeiro, as provas são ilegais porque a Polícia Federal não podia investigar esses crimes, esses outros crimes de homicídio. Mas os tribunais superiores já julgaram esses recursos e disseram que as provas emprestadas podem sim ser utilizadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual. E isso aí já é ponto pacífico, já é tudo, já foi resolvido na justiça, né? Então a gente aguarda agora esse novo julgamento dele, que deve ser presencial. E também eu aguardo agora para o aparato de segurança que deve ser feito para esse júri dele em agosto, né? Por conta de toda essa polêmica que envolve. No Fórum Clóvis Bevilacqua, né? Enfim, é um assunto que sempre rende aqui pra gente, né? Porque é uma trama, parece história de filme, né? De cinema. Daria até um filme realmente sobre o iraniano, né? Ele tem tantas histórias, ele diz que já morou em Nova York... Ele disse que chegou aos 15 anos, saiu do Irã aos 15 anos, já morou em Nova York, depois veio parar no Brasil, enfim. Ele é um cara, assim, um personagem realmente que tem muitas histórias por trás de todos esses casos aí que a gente relatou aqui. Agora vamos para o quadro factual. Neste episódio, vamos falar do triplo homicídio no bairro Moldubim e da descoberta da participação em 2 homicídios ocorridos em 2019 por parte do PM suspeito da morte da advogada e da mãe dela em Morrinhos. Esse PM teria participado de 2 homicídios ainda em 2019, muito antes, né, da morte da advogada e da mãe dela, ali na região do Conjunto Palmeiras, e o Messias vai falar isso. Primeiro eu vou falar sobre esses 3 homens que foram mortos a tiros em um ataque criminoso dentro de um imóvel no bairro Moldubim, Fortaleza, na última terça-feira, 23. Um suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Civil logo depois, poucos minutos após o crime, que aconteceu nesse conjunto, na rua Monte Líbano. A motivação dos crimes, segundo as investigações, foi um racha interno de uma facção cearense. Emerson, esse foi o principal fato da segurança pública na semana passada, né? Um triplo homicídio que poderia até ser uma chacina, né? Com 4 ou mais vítimas, caso a polícia não tivesse chegado tão rapidamente ao local. Foi um ataque realmente planejado por uma parte de uma facção cearense que entrou em conflito com outra parte da mesma facção e armou uma emboscada contra os integrantes, né, desse grupo. Cercaram um prédio em um condomínio lá no bairro Moldubim, em Fortaleza, na noite da última terça-feira. Alguns integrantes desse grupo criminoso subiram o prédio, arrombaram o apartamento, tentaram matar 2 homens que pularam a janela, mas ao cair no chão de alguns andares que pularam, tinham outros criminosos o esperando lá e os mataram, né? Foram 2 mortos dessa forma. Outro também tentou fugir e também foi morto. Foi um triplo homicídio, um caso de bastante violência. Tanto a polícia militar chegou logo ao local, como a polícia civil também se deslocou com certa velocidade, o que permitiu a prisão de um suspeito logo minutos depois, ainda ali nas proximidades do local do crime, e outros 2 suspeitos foram presos já no dia seguinte, e a investigação aponta justamente para esse racha interno em uma facção cearense, né? Essa facção era dividida em 3 chefes lá naquele condomínio, e aí 2 deles armaram contra o grupo de um terceiro, né? Isso é o que aponta a investigação. Nós fizemos matéria sobre isso, que saiu no último sábado. Quem quiser ler com mais detalhes pode acessar o site do Diário do Nordeste. E nesse segundo caso do policial militar
que é suspeito da morte da advogada e da mãe dela. Quais são os outros crimes atribuídos a ele? Emerson, nesse caso aí, a gente teve uma surpresa de ver o nome de um policial militar que já é investigado por um duplo homicídio em Morrinhos, né? Contra a advogada Rafaela e a mãe dela, né? Uma mulher de idade, um crime que causou muita repercussão há pouco tempo no interior do estado. E aí tem já 2 policiais militares acusados por esse crime, né? É um caso que tramita sob sigilo na justiça, mas que na época nós obtivemos os nomes desses policiais que foram presos pouco depois do duplo homicídio, chegaram a ser acusados pelo Ministério Público, estão respondendo na justiça, estão presos ainda. E aí um nome de um deles, o sargento Amauri, apareceu em uma portaria da Controladoria Geral de Disciplina, uma portaria publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado, em que relata que ele é um dos investigados por 2 homicídios. Esse policial militar, junto de outro PM e outros 2 policiais civis, são suspeitos de matar 2 homens em menos de 1 hora de intervalo de tempo, mas em pontos diferentes. Essa investigação é sigilosa na Justiça Estadual, mas a Controladoria abriu agora sindicância e afastou os 4 policiais pela suspeita de envolvimento nesses 2 homicídios, que talvez seja um duplo homicídio, talvez tenha relação. Bom, o Pauta Segura de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a todos que nos ouviram até aqui e ao Messias principalmente pelas informações. Muito obrigado, Messias. Obrigado, Emerson. Prazer sempre estar aqui no Pauta Segura, trazendo as principais informações da segurança pública na semana, né? Peço para que o pessoal nos ouça sempre, toda semana, compartilhe, indique para outras pessoas, dê uma boa nota aí no Spotify, curta o nosso vídeo também no YouTube, compartilhe aí o nosso podcast para a gente chegar a mais ouvintes. Beleza, muito obrigado, Messias. Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do Diário do Nordeste. Compartilhe com parentes, amigos. Eu também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa, como o Messias já lembrou. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares e de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim e pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.